Graça e paz, hoje eu tenho uma palavra para você. Na realidade, são duas ações que nós praticamos. Se nós praticarmos, elas gerarão frutos maravilhosos na nossa vida. A palavra do Senhor em Jeremias 29:11 diz o seguinte, que Deus sabe, e Deus sabe mesmo, quais são os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas essas duas ações, elas precisam estar em concordância, né? A boa intenção. Quais são essas ações, né? Eu esqueci de dizer aqui. São a boa intenção e o esforço. Se nós não tivermos a boa intenção e o esforço, essas coisas não vão acontecer. E eu vou falar para vocês rapidamente, eu sei que muita gente conhece, mas talvez você que esteja ouvindo esse vídeo pela primeira vez, você não saiba. Lá no livro de Jonas, conta a história de que Deus vira para Jonas e diz para ele o seguinte: olha, Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive, porque lá as pessoas estão cometendo muitos pecados, as pessoas estão fazendo coisas que não me agradam, mas eu quero que você vá lá e pregue o arrependimento para essas pessoas, para que tenha tempo dessas pessoas se arrependerem. Pois bem, Jonas, sabendo que Deus era misericordioso e que se as pessoas se arrependessem, Deus as perdoaria, e Jonas, ele não queria que essas pessoas fossem perdoadas, porque realmente as pessoas da cidade de Nínive eram pessoas muito más, elas eram muito maléficas nas suas ações. Pois bem, Jonas pega uma passagem, compra uma passagem e vai para uma cidade distante, uma cidade chamada Tarsa. E no meio da viagem começa uma grande tempestade e todas aquelas pessoas que estavam naquela embarcação começam a ficar desesperadas e começam a clamar a Deus, o Deus que elas serviam, enfim. Ficaram desesperadas mesmo, porque era uma tempestade muito grande e as pessoas estavam já com medo de perecer. E no meio dessa grande turbulência, um dos marinheiros desce para o porão e vê que lá estava Jonas, quieto, agachado, deitado, enfim. E fala: o que está acontecendo? Que você também não está clamando ao seu Deus para que Ele nos dê o escape disso aqui? E Jonas, na mesma hora, vira para esse homem e diz o seguinte: olha, o que está acontecendo, a culpa é minha. Porque Deus me mandou para um lugar e eu não quero ir. Mas, se vocês me jogarem no mar, essa tempestade vai cessar e vocês poderão seguir viagem em paz. O que acontece? Os marinheiros pegam e jogam Jonas no mar. Jonas preferia morrer a cumprir a vontade do Pai. Preferiu realmente ser jogado no mar. E aí na mesma hora Deus envia um grande peixe que engole Jonas. Jonas fica dentro da barriga desse grande peixe num período de 3 dias. E o interessante é que só no último dia Jonas se arrepende e pede para que Deus o tire dali, para que ele possa cumprir aquilo que Deus pediu para que ele fizesse, né? Deus ordenou para que ele fizesse. E Jonas é cuspido numa praia, e Jonas vai para a cidade de Nínive e apregou lá o arrependimento, e a cidade inteira entra em clamor, em arrependimento. E Deus, claro, Deus quer misericórdia, Deus é misericordioso, quer que o povo se arrependa para que seja salvo. E aquele povo se arrepende. E Deus perdoa aquele povo. Jonas sai de lá super chateado. Por quê? Jonas fez um esforço para pregar o evangelho, porém Jonas não tinha intenção nenhuma que aqueles homens se convertessem. A intenção de Jonas era uma intenção má. A intenção de Jonas era que aqueles homens fossem realmente mortos pelos pecados que eles cometiam. Então, Jonas não uniu as duas coisas. A boa intenção com a ação. E aí eu vou te falar de um homem que uniu as duas ações. Cornélio, centurião da guarda. Cornélio sempre dava esmola aos menos favorecidos. Todas as pessoas que precisavam de ajuda, Cornélio dava, ajudava. E aí Deus, vendo, né, a boa intenção de Cornélio e as esmolas que ele dava, Deus vai e dá um sonho a Cornélio, dizendo para que ele enviasse os seus empregados uma tal cidade, para que trouxesse o apóstolo Pedro, para que pregasse o evangelho para ele. E assim,
esse centurião, Cornélio, faz da mesma forma que Deus orientou. E da mesma forma Deus dá um sonho para Pedro, né? Tá um arrebatamento de sentidos, né? Ele teve uma visão e Deus manda que ele vá até Cornélio. Chegando lá, o apóstolo Pedro começa a pregar o evangelho. Só que Cornélio, sabendo que o apóstolo viria, ele já traz todos os seus familiares, a sua família, todas aquelas pessoas que ele gostava, para dentro da sua casa. E quando o evangelho começa a ser pregado, o Espírito Santo cai sobre eles e eles começam a profetizar e há salvação naquela casa. Então o que eu quero que você una as duas coisas, a boa intenção do seu coração e o esforço. E um exemplo bem prático disso são pessoas que gostariam de aprender um idioma, têm até boa intenção de aprender esse idioma para praticar boas ações, ajudar o estrangeiro quando está aqui no nosso país, falar do amor de Deus em outro idioma, mas não se esforçam por entrar num curso, por tentar aprender o idioma. Tem pessoas que gostariam de aprender um instrumento musical, compram até um violão, mas elas não se dedicam, elas não se esforçam. Então não adianta só a sua boa intenção. Você precisa se esforçar. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força, por esforço. Não adianta você só ter a intenção de ir para o céu. Não adianta. Você precisa se esforçar por seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, receba essa palavra no seu coração. Una aí a sua boa intenção e o seu esforço. E saiba que tudo é possível ao que crê. Mas quando a gente diz que a gente crê, a prova que a gente crê é que a gente segue. Não é verdade? Eu entrego hoje a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Mas a prova que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo é que eu sigo ao Senhor, ou seja, eu tenho uma ação. Eu não só tenho uma boa intenção de ir para o céu, mas eu me esforço por praticar a justiça, praticar a vontade do Senhor. Então guarde essa palavra no seu coração. A boa intenção, junto com o esforço, ela vai gerar frutos que vão dar lá na vida eterna, vão gerar coisas boas aqui para você e vai te levar até os céus. Então, graça e paz, eu quero que você receba essa palavra no seu coração, se esforce. Tudo aquilo que você quiser, com boa intenção e com esforço, você vai conseguir. Graça e paz, aqui quem vos fala é Kiko Vieira, pastor Kiko Vieira. Tenha um dia abençoado no Senhor. Se você gostou dessa mensagem, clique aí, se inscreva no nosso canal e em breve nós estaremos novamente juntos. Graça e paz.